Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Estamos de volta com Potiguar Notícias, segunda edição, toda sexta-feira, comigo, Luiz Gomes, falando sobre temáticas jurídicas do judiciário, da advocacia, para você ficar atualizado e sintonizado com o assunto do dia e da semana. Hoje nós estamos aqui conosco, seja bem-vindo Kennedy Diógenes. O Dr. Kennedy Diógenes é um dos maiores eleitoralistas do Rio Grande do Norte, advogou praticamente para todos os partidos, PMDB, PT, DEM, PSDB, ou seja, ele é bem visto em todos os ambientes ideológicos do Rio Grande do Norte como advogado. E, além disso, pôde sentir a vivência da advocacia muito mais, porque ele foi ouvidor-geral da OAB. Kennedy Diógenes, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Luiz, é uma grande honra estar aqui com você, falar sobre um tema que é palpitante, né? Que é sobre a advocacia como um todo. E eu estou à disposição e sempre que você me chamar, eu sou aqui um servidor seu, viu? Opa, obrigado, Kennedy. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, mas sempre reserva um tempo para atender os amigos e para atender aquele que precisa de um bom advogado. Kennedy é essa pessoa também, porque além de uma pessoa bastante humanizada, um relacionamento amistoso, é um grande advogado, viu, Kennedy? Eu fico muito feliz obrigado pela sua amizade. Segui sua escola. Obrigado também. A gente tenta sempre fazer o melhor possível, né, Kennedy? Kennedy, mas eu queria já logo entrar na primeira conversa contigo, que, lógico, OAB é a nossa instituição, é onde a gente se defende, é onde nós nos organizamos, onde nós temos alguém que cuida das prerrogativas, que cuida dos problemas da advocacia. E você esteve durante um bom tempo como ouvidor-geral da OAB. E eu sei que lá nesse espaço, até porque eu fui ouvidor-geral também, aliás, eu fui o primeiro ouvidor-geral da OAB, isso, lá em 2002, alguma coisa assim, já faz tempo, né? E eu sei que os problemas da advocacia acabam chegando na ouvidoria. E você, como ouvidor, como você viu isso, como você sentiu isso, e de que maneira nós ainda podemos fazer ainda mais na ouvidoria, ou como você conduziu isso? Isso, Luiz. Eu ocupei o cargo de ouvidor, tive a honra pelo presidente Aldo Medeiros, e na verdade, foi um verdadeiro presente para mim. E ser ouvidor foi uma coisa muito boa, porque eu consegui de fato fazer uma coisa que a gente, na atividade jurídica nossa, a gente não tem muita tempo para fazer, inclusive, que é de ouvir o outro colega. A gente se preocupa tanto com os nossos problemas que a gente não consegue ouvir os outros colegas, né? E como ouvidor, eu consegui ouvir os outros colegas, ver quais são as principais dores, onde é que aperta o sapato, como é que está sendo feito isso tudo, né? E eu vi que a gente avançou muito. Essa gestão de Aldo Medeiros avançou muito, muitas coisas. A prerrogativa, por exemplo, a gente profissionalizou a prerrogativa. Muito bom. Hoje tem os delegados de prerrogativa que, aonde quer que seja chamada, violada uma prerrogativa, seja chamada a defesa da prerrogativa, estaremos lá, a OAB estará lá representando a advocacia e tem feito avanço, né? um avanço muito grande. No entanto, outros locais a gente também não conseguiu avançar tanto como a gente gostaria. Por exemplo, a nossa relação com o judiciário, principalmente no período pandêmico, ela ficou muito prejudicada em face da falta de acesso do advogado à unidade jurisdicional, principalmente à unidade jurisdicional do interior do estado, né? A OAB, Aldo Medeiros, esteve agora recentemente em Mossoró para resolver uma questão pontual lá, que há tempos não se resolvia. E a gente tem conseguido, através do diálogo, fazê-lo. Mas ainda temos, você como advogado militante, né, sabe que nós temos ainda muito a vencer, principalmente vencer a minoria da magistratura que ainda acha e olha o advogado com certa desconfiança, né? A gente tem hoje direito e prerrogativa de falar pelo nosso cliente, de receber alvará, de fazer uma série de coisas e nós encontramos ainda aquele juiz que diz, isso não pode. Mesmo com mandato procuratório. Com tudo. E a gente não tem condições. Eu não consigo me conformar com isso. Assim como eu não consigo me conformar com o Ministério Público, que ainda, não é todo o Ministério Público, a minoria do Ministério Público, ainda, apesar da lei ter mudado, a lei da advocacia mudou, apesar de súmulas do STF já estarem em vigor, e a gente não consegue hoje fazer mais contratos, por exemplo, de inexigibilidade, sem o risco do Ministério Público, de um ou outro promotor, impugnar
Por que não? A atividade advocatícia é uma atividade única, é uma atividade que requer fidúcia, que requer competência, confiança. Então, você não tem como hoje submeter essas questões a uma licitação aberta, porque é de livre escolha do gestor. Então, falta muitas vezes uma desconexão com a realidade, principalmente a realidade do interior do estado, com os municípios. Nós temos colegas em que hoje são perseguidos. Ainda existe isso, né? Olha aqui, olha o que nós estamos vendo. É verdade isso, porque eu como militante também acompanho, defendo quando posso, mas é verdade. Como ainda há, né? E cada momento que a nossa sociedade avança, apresenta novos desafios, principalmente para a advocacia. Você veja só, hoje nós tivemos a prisão decretada no inquérito absurdo e ilegal do STF, de Alexandre de Moraes, preside, ele mesmo apura, ele preside, ele prende, ele solta. É um contrassenso. É um deus do judiciário, em que tem promovido um processo a pretexto de defesa da democracia, calando vozes contrárias. Hoje foi preso o Roberto Jefferson, porque ele tem realmente uma defesa, é advogado, criminalista brilhante, foi deputado federal, é presidente de partido, e hoje ele institucionalmente defende outras coisas que são diferentes. Luiz, eu tenho dito em todo canto, e eu quero repetir aqui, eu digo, a democracia, ela precisa comportar, inclusive, discussões sobre ela. Sim. As instituições, elas precisam suportar impugnações contra ela própria. Ela não pode chegar e estar dizendo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Lógico, tem limites, a liberdade de expressão tem limite. Qual é o limite? O limite é a injúria, a calúnia, a difamação, a depreciar o outro ou instituições. Esse é o limite. Se ela for de questionamento, for de crítica, ela não pode ser calada. Não pode ser... advogados, pessoas públicas, jornalistas, não podem ser presos porque eles pensam o contrário. Né? A pretexto de defesa. Quer dizer, é Maquiavel isso. Verdade. Isso é Maquiavel. É verdade. A gente tem acompanhado no Brasil, Kennedy, assim, muitas coisas que às vezes até nos assustam. Né? Quando eu vejo personalidades defendendo a volta do AI-5, fechamento do Supremo, fechamento do Congresso, aí eu acho que ultrapassa o limite da liberdade de imprensa, da liberdade de opinião. Né? Quando você quer mudar as instituições, fechar instituições. Aí, nesse aspecto, eu acho que tem que ser, sim, um pouco mais duro, mas eu acho que não pode ser o Deus Todo-Poderoso. Eu acho que o direito de ir e vir, liberdade de imprensa, direito de manifestação e pensamento, seja qual for, tem que ser assegurado. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, né? E nós estamos, assim, dentro de uma sociedade hoje cada vez mais conflitante e sobra, muitas vezes, para as prerrogativas dos advogados. A gente assistiu, Kennedy, eu queria que você falasse sobre isso, uma agressão que me chocou e chocou o mundo inteiro de um advogado em Goiás que foi algemado, batido, enfim, humilhado publicamente e aquilo, na minha leitura, assim, eu me senti no lugar daquele camarada, daquele nobre colega, o quanto a advocacia foi vilipendiada naquele ato. E eu tenho percebido que as prerrogativas, até mesmo no Rio Grande do Norte, em alguns lugares, têm sido bastante agredidas. E vejo também que a ordem aqui do Rio Grande do Norte e a nacional fizeram um ato de desagravo, e aqui também teve. Como você analisa isso e o que nós podemos fazer ainda mais, além do que já está sendo feito? Luiz, até agradeço aí essa oportunidade de falar para vocês sobre essa questão de prerrogativa, porque muita gente acha, pensa, que prerrogativa é uma benesse, é um benefício da advocacia. Mas, na verdade, não é. A advocacia, ela precisa ter um anteparo para poder garantir direitos do cidadão. O verdadeiro destinatário das prerrogativas é o povo, é a sociedade, é o cidadão. Sabe por quê? Porque do outro lado nós temos o Estado, o todo-poderoso Estado. Esse todo-poderoso Estado pode fazer tudo. Somente o advogado é o último bastião disso, é o último protetor do cidadão. É por isso que as prerrogativas são de poder falar com o seu cliente, de poder ter acesso ao seu cliente, de poder falar com o juiz e despachar um processo, de não poder ser investigado enquanto advogado de outro para não prejudicar a defesa do outro. Porque na nossa Constituição, a ampla defesa e contraditório é absoluto. Ela precisa ser respeitada. Com certeza. Ela precisa ser respeitada. E a gente não consegue hoje
exercer, e aí eu faço aqui bato palmas, aplaudo para a advocacia, principalmente criminal aqui do estado do Rio Grande do Norte. Né? Eu vejo aqui pessoas como Paulo Pinheiro, que também é o vice-presidente da Prerrogativas, pessoas como Flaviano Gama, como Fernandes Braga, né? Como tem tantos advogados criminalistas brilhantes. E eu vou dizer para vocês, o cidadão, a sociedade como um todo, ela não tem noção, muitas vezes, do que é você chegar numa delegacia e você exigir de falar com o preso, e lá o policial civil ou militar está ali e diz, não vai falar só com o doutor, só com... impedir o exercício da profissão para a gente poder exercer o mais básico dos direitos da pessoa, que é de ir e vir. Eu não estou defendendo aqui, veja só, que as prerrogativas do advogado para o advogado. Eu estou defendendo, e a gente sempre vai defender, as prerrogativas do advogado para o cidadão, porque o beneficiário final disso é o cidadão. Né? E tem um detalhe, nós avançamos muito nas prerrogativas. Né? E essa que foi feita com um colega lá de Goiás foi um absurdo tremendo. Ele estava lá falando em nome de seus clientes, ele foi agredido, algemado, sob pretexto de desacato. Sim. Sob pretexto. Só pretexto. Que não existiu. Estava no exercício absoluto da atividade. Aí você pergunta, o que é que nós podemos avançar? A Ordem dos Advogados do Brasil tem feito muita coisa. A gente conseguiu, aqui no estado do Rio Grande do Norte, pouca gente sabe disso, mas a gente conseguiu aprovar uma lei de anti-violações prerrogativas, onde determina, já autoriza a Comissão de Prerrogativas a ajuizar a ação contra o Ministério Público, contra o magistrado, contra a autoridade policial, que ferir as prerrogativas do advogado. O que está faltando é a gente exercer mais esse direito. Ver quem foi que violou por quê? Dá ampla defesa e contraditório, e depois que for dada a própria OAB tem competência para isso, para chegar e julgar. Isso aqui foi uma violação, foi um mau-ferimento às prerrogativas, então eu vou em cima dele, para que ele sirva de exemplo, não de forma vingativa, mas de forma pedagógica. Nós precisamos ensinar à autoridade policial, ao Ministério Público, ao magistrado, que ele não pode ferir as prerrogativas da advocacia. Ele tem que respeitar o advogado, porque ele respeitar é a forma mais fácil e mais cidadã que tem de respeitar o povo. Eu costumo dizer, Kennedy, que a advocacia está lá no artigo 133 da Constituição Federal. Ela é indispensável para a realização da justiça. Isso significa muito. Portanto, advogado é essencial. Macular a atividade profissional do advogado, ou dificultar isso, é dificultar a realização da própria justiça. Por isso que a magistratura, o Ministério Público e todas as autoridades precisam compreender que a advocacia está num tripé de igualdade com o Ministério Público e com a magistratura para a realização da justiça. Eu acho que isso é muito importante. Mas trazendo esse assunto, Kennedy, e você é muito ativo e conversa muito com jovens advogados, eu sei que os jovens advogados têm enfrentado essas dificuldades com a tecnologia, com esse tempo todo, e às vezes a dificuldade de se colocar no mercado. Como é que você vê e o que você tem a dizer para o jovem advogado que está assistindo agora aqui, um advogado experiente, um advogado vivido, com um lastro de conhecimento invejável? O que você poderia dizer para o jovem advogado que está nos acompanhando nesse momento? O que você diz? Olha, venha para a OAB, vamos participar. O que você tem a dizer mesmo para essa meninada, meninos e meninas, jovens que estão ingressando na advocacia com toda a energia e precisam ter esse amparo? O que você pode nos dizer, Diógenes? Primeiro que se preparem, né? O jovem advogado se preparem. Os advogados precisam se preparar, se qualificar, ficar cada vez mais atualizados com relação ao exercício da profissão e, principalmente, ter a coragem de enfrentar os desafios, porque a advocacia não é para todo mundo, não. Já dizia só para o Pinto, a advocacia é para os fortes, né? Porque você hoje, o advogado, o jovem que está entrando agora, ele tem que alugar uma sala, ou ele utilizar a sala da OAB, tem o cowork da OAB, né? Ele pode fazer isso, mas ele vai ter alguns custos fixos e ele já começa o mês devendo, ele precisa ir atrás de clientes para poder fazer isso. Felizmente, a nossa resolução com relação à propaganda, ela foi alterada agora. Ela ampliou, entra em vigor dia 15 agora. E ela começa hoje a abrir os braços
para as novas tecnologias, a comunicação e o network dentro das redes sociais, a permissão Muito e divulgação de outras, de sua atividade, desde que seja informativa. E isso tem ampliado muito. Então, os jovens, eu digo para eles com muita clareza, são 3 pilares, na verdade. O primeiro pilar é a questão da preparação, da atualização. O segundo pilar é a parte da gestão, ele saber gerir, ele não confundir os honorários todos como receita e confundir, dizer que é do bolso dele e não guardar nada para investir nem para a previdência. Ele precisa ser previdente e gerir melhor isso. A gente não aprende isso, viu, Luiz? Isso. A gente não aprende isso na academia. Eu falei outro dia para os estudantes. A gente não aprende e a gente deveria aprender a gerir nossa vida como profissional liberal, como advogado. Né? E o terceiro ponto é network. É ampliar o network cada vez mais. Né? E eu lhe digo, a gente tem crescido muito e avançado muito. Né? E a gente tem falado aqui em prerrogativas, e ao mesmo tempo que eu olho em prerrogativas, as pessoas dizem, e os advogados que fazem isso, advogados que fazem aquilo, advogados que fazem aquilo outro. Isso serve para o jovem advogado também. Não caiam na esparrela de quererem fazer dinheiro fácil, a qualquer custo. Muito bem. O código de ética nosso, ele é muito claro com relação Inclusive a isso. foi atualizado em 2016. Em 2016. Ele é muito claro em dizer que nós precisamos ter probidade, dignidade, hombridade. Precisamos olhar nos olhos do nosso cliente com tanta honestidade e confiança que ele divida conosco os seus problemas. Quando o advogado ele pega uma via transversa a esse código de ética, ao que ele jurou ser, ao que ele nasceu para ser, ele vai se descamba para o crime. E aí o advogado, ele deixa de ser advogado, ele passa a ser um criminoso com a carteira da OAB. Isso é um perigo. Ele passa a ser um criminoso com a carteira da OAB. Durante o tempo de ouvidor, eu representei 188 advogados aqui no estado do Rio Grande do Norte. Representei 188 advogados em 2 anos e 2 meses. Né? É muita coisa, né, representei justamente porque advogados que se desviaram do caminho. Porque, para mim, e é uma posição minha, pessoal, para mim, a valorização da advocacia tem que passar obrigatoriamente pela moralização da profissão. Ou respeitabilidade. A respeitabilidade, você tem que cortar na carne para você poder chegar e impor que o outro corte. Isso. Verdade, né? Concordo. Então, eu não me conformo em ter recebido, a OAB, a atual gestão, receber heranças do passado de 1.500 processos arquivados porque prescritos no Tribunal de Ética. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Parafrasear o Boris Casoy, né? Isso é uma vergonha. Nós não podemos permitir isso na instituição. Eu acho que essa gestão fez muito. Essa gestão criou uma nova turma do TED. Nós conseguimos colocar em dia os julgamentos do TED. Está lá. Pela primeira vez, os julgamentos do TED estão no portal da transparência. Ótimo. A gente não tinha antes acesso a quem é que julgava, como é que ele era julgado, qual era a quantidade de julgamentos. A gente só via os processos sendo prescritos. E eu vejo as pessoas que deixaram os processos prescrever hoje se insurgirem como salvadores da pátria. E é bom que você que está nos acompanhando em todo o estado do Rio Grande do Norte, pela Web TV e pelas rádios que estão sendo transmitidas nesse momento, de que quando o Dr. Kennedy George fala isso, quando a OAB faz o seu papel de cuidar do advogado com ética, com zelo profissional, com qualificação, ele está cuidando do direito da sociedade, para tirar, para orientar, para punir aquele advogado que desrespeita a ética, que desrespeita a conduta proba e ilibada que a advocacia precisa ter. Nós, advogados, precisamos sempre estar presentes nisso. Parabéns à Ordem dos Advogados do Rio Grande do Norte sobre a gestão do nosso querido amigo Aldo Medeiros, tem feito um grande papel, em que pese todo o trajeto da pandemia, a gestão cumpriu com rigor a sua missão, com as dificuldades naturais, mas eu acho que a criação da Procuradoria das Prerrogativas, essas questões todas que estão funcionando, as comissões estão funcionando, né, Kennedy? Então eu acho que isso tudo é muito importante. Eu só queria aqui, antes de passar a você para a gente fazer as considerações finais, de que é o jovem advogado, eu queria só fazer um lembrete. Não deixem de ler, estudar o Código de Ética e Disciplina, que foi aprovado em 2016 pelo Conselho Federal, e o Provimento 205 de 2021, que entra em vigor no domingo.
Então você precisa saber ir lá nesse provimento, estabelece exatamente como o professor Kennedy acabou de dizer, as condutas que você pode fazer usando as mídias, as redes sociais, sem transgredir o Código de Ética. Leia, estude e qualquer coisa, a Ordem dos Advogados está lá para ajudar você. A Comissão do Jovem Advogado, a Comissão de Prerrogativas, tudo na ordem para lhe ajudar, jovem advogado, a exercer a profissão com zelo, qualidade e dentro da ética profissional tão nobre que nós temos, que é a advocacia. Kennedy, obrigado pela sua entrevista. Quero que você deixe agora suas considerações finais. Eu ia falar um outro assunto. Esse ano, daqui a uns meses, tem eleição da OAB. Sim. Eu sei que a nossa ordem sempre nesse período esquenta muito, mas nas considerações finais, o diretor já está me dizendo que nosso tempo está esgotado. Mas aí, um minuto para fazer, só fazer essas considerações finais. E essa questão da eleição, você dá o pincel que você quiser, a gente deixa para uma outra reunião para a gente conversar sobre isso, viu? Não vai ficar em branco, não. Tá certo. Eu queria agradecer realmente a você, é uma grande oportunidade de falar com as pessoas e falar sobre um assunto que me é tão caro e me deixa tão sensibilizado, que é o exercício da advocacia. E a advocacia, ela precisa ter o reconhecimento por parte da população de que ela é essencial para a sua própria defesa, né? A gente tem um papel fundamental e indispensável, como você bem lembrou, o artigo 133 da Constituição Federal, não é isso? Tudo que eu falei aqui sobre os avanços da advocacia e da OAB, eu não falei no nome da OAB, falei em meu nome, e o que eu vi, o que eu presenciei. Eu hoje sinto muito à vontade de fazer críticas e de fazer também elogios com relação à administração, tá certo? Mas eu queria agradecer a você e com relação à eleição da OAB, fica para outra oportunidade. Não vou deixar em branco. Na próxima vez já está convidado. Muito obrigado. Vamos vir novamente aqui para nós discutirmos um pouco mais sobre a OAB e os destinos da advocacia do Rio Grande do Norte. Eu quero agradecer sua atenção, sua paciência de acompanhar o programa de hoje. Todas as sextas-feiras, o Potiguar Notícias, segunda edição, vai falar sobre pautas jurídicas da advocacia, da magistratura, do judiciário, enfim, pautas que interessam para o mundo jurídico, ou seja, para você, cidadão potiguar. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Somos o Potiguar Notícias.